Boa noite, galerinha do Dani Entrevista. Que bom recebê-los aqui mais uma vez, mais uma entrevista. Hoje nós entramos no quarto episódio da quinta temporada do Dani Entrevista e hoje eu posso testemunhar a minha alegria, a minha satisfação em receber essa pessoa que aceitou o convite para estar aqui comigo, porque é uma referência no jornalismo, é uma referência para qualquer jornalista. E eu não vou me adiantar na apresentação, porque eu quero que ela esteja presente, quero que ela esteja ao vivo conosco, para que a gente possa bater esse papo e receber essa acolhida carinhosa de todos nós. Liliane Cardoso, já vou recebê-la aqui. Deixa eu enviar o convite para ela. Vamos lá. Já enviei o convite. Vamos lá. Olá, seja bem-vinda, Liliane. Que prazer te ter aqui. Eu que agradeço o convite. Eu estava com medo de não conseguir entrar. Que isso. Uma pessoa muito ligada em redes sociais, não, por incrível que pareça. É Bom, fantástico. Esses detalhes a gente ajeita. eu sou de outra geração, é por isso. Eu ainda tenho assim meio receio de rede social. Não se preocupe, a gente também tem esse receio. A gente tá, aqui, a gente está metendo as caras, vamos dizer assim, para fazer com a internet ainda, utilizando desse recurso para que a gente possa também fazer jornalismo. Mas o que mais vale é a sua experiência e eu estou muito feliz de te receber aqui, viu? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Gente, pode mandar o seu carinho para a Liliane, a sua pergunta, pode, eu vou deixar os comentários abertos, a gente vai interagir. Liliane, aqui é um bate-papo descontraído, leve, mas também com muita informação. Aqui no Dani Entrevista a gente tem estudantes de jornalismo, tem jornalistas, né, já formados, que já trabalham na área e também te veem como essa referência e a gente vai sugar um pouquinho aí da sua experiência nessa noite. E eu queria já começar perguntando. Pode ajeitar aí sua câmera. Estou ajeitando, E pode eu, falar. e eu queria já aproveitar, perguntar para você como é que aconteceu essa escolha pelo jornalismo. Você sempre quis ser jornalista? Já era um sonho? Como é que aconteceu essa escolha pela profissão? Olha, não foi um sonho, não foi uma escolha, por incrível que pareça. O que eu queria ser na minha vida era enfermeira instrumentista, acredite. Olha, Eu enfermeira, achava linda essa profissão de enfermagem, brincava de boneca, sendo enfermeira. Aí o que acontecia? Na escola, esse negócio, tá? Vai cair, eu vou fique voltar, tranquilo. mas Tranquilo. eu na escola eu fazia sedações de português, etc. Aí a professora gostava, eu falava, acho que eu dou para isso, né? E eu era péssima em matemática, passava sempre matemática sem raspando, né? Mas o meu sonho era ser enfermeira. Aí o que aconteceu? Na minha época, quando eu fiz vestibular, só existia o UNB e CEUB aqui em Brasília, né? Aí eu fui fazer enfermagem era exatas, então precisava necessariamente você ter um vasto conhecimento de matemática, física e química, que era aquele horror para mim, né? Aí eu falei, não, tem que ser alguma coisa ligada com português, porque dizem que eu me dou bem em português, né? Aí o que foi que eu fiz? Fui ver o que era correlato com português. Aí tinha jornalismo. E foi assim. Aí eu resolvi fazer jornalismo. Você é de Goiânia e veio para Brasília, é isso? Eu vim para Brasília muito pequena, com 3 anos de idade, por isso que eu tenho esse sotaque brasiliense, né? As pessoas dizem que brasileiro não tem sotaque, mas o jeito que eu falo é o sotaque brasiliense. Esse R, que eles falam que não é o R retroflexo, né? O R retroflexo é o porta, o ficar, é o meu Sim. R de ficar, gostar, esse é o R brasiliense. Nós, né? Nós, dois, esse é o S do brasiliense, não dois, três, né? Sim. Enfim, o meu sotaque é o sotaque típico brasiliense. Então, como eu vim A para cá, Liliane já tem a cara de Brasília. eu amo Brasília. Eu peguei Brasília justamente no início da concepção de Brasília, né? Aquela concepção de Brasília para todo mundo, né?
aquela Brasília que você tinha o filho do operário convivendo realmente com o filho da pessoa da classe mais alta. Aquela Brasília também que você tinha as portas abertas, o meu avô, por exemplo, morava na 705 Sul e era uma porta de vidro de correr. E ele deixava a porta aberta, a gente caminhava livremente, tal, brincava debaixo do bloco. E quando próximo, eu morava na 103 Sul, e estudava na Thomas Jefferson. Então eu caminhava e lanchava na casa dele. E a porta era aberta, era de correr. Você entrava, você saía, não tinha problema com segurança, né? A gente foi ter um problema maior com segurança com o caso Ana Lídia, que eu vivi muito. E a gente ficou muito impressionado na época. A Ana Lídia era 3 anos mais velha do que eu. E as escolas começaram a exigir, então, a carteira de identidade para quem buscava as crianças. Sim. Esse negócio, não sei por que está caindo. Pode ficar tranquila, a gente vai levando aqui. Ela está voltando rápido a conexão. Ah, tá. Então é isso. Então eu peguei muito essa época de Brasília que você tinha realmente essa convivência, né? A escola pública era uma escola de excelência e realmente você não fazia essa distinção de classes sociais. Realmente era uma coisa muito interessante. Era essa Brasília realmente do sonho do Lúcio Costa. Por isso que eu amo essa cidade, amo de paixão essa cidade. Eu acho a concepção única de Brasília, essa concepção dos 6 andares, da área verde do horizonte. Você sabe que eu ficava com muita raiva quando as pessoas falavam, né? Essa história de Brasília não ter esquina, de ser uma cidade fria. E eu morei 4 anos em São Paulo. E quando eu morei lá que eu fui entender essa coisa da cidade fria que as pessoas achavam. Porque quando você vai numa cidade grande, você olha e você vê prédio, 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 você não conseguia enxergar o horizonte. Você sentia até mais uma acolhida, né? Porque aqueles prédios até te acolhiam. Aí, quando você chega a Brasília, você chega, inclusive, você vê aquela vastidão, aquele horizonte, a pessoa tem essa sensação de ser uma cidade fria, realmente. Mas não é justamente essa concepção de você enxergar o horizonte que você não enxerga em nenhuma cidade grande. Você tem esse presente do horizonte de Brasília, né? Em todos os lugares, essa convivência com a área verde. Isso é um presente que a gente tem realmente e morador de Brasília tem que ter essa noção, porque é realmente um presente. E eu acho que me dá muito prazer de falar bem de Brasília justamente por isso, que eu acho que Brasília é patrimônio de todos os brasileiros. É um patrimônio que a gente tem que divulgar, porque é uma concepção muito rica, essa cidade. Eu falo muito, Então, né? foi muito bom você citar essa importância de Brasília e da beleza, porque são detalhes que acho que acho não, tenho certeza, é só o brasiliense que percebe, é só o brasiliense que abraça, porque é só a gente que enxerga, né? A visão, infelizmente, que Brasília tem lá fora é da política, é o cenário político, e acha que Brasília não tem mais nada a não ser a visão política, né? E infelizmente é essa visão que tem lá fora. Mas quem é de Brasília tem que demonstrar o amor, tem que declarar e tem que fazer assim como a Liliane, como tantos outros brasileiros que realmente amam essa cidade. Eu sou apaixonada por Brasília, sou suspeita, mas a gente tem muito a oferecer. A gente respira a história, né? Então a gente tem que realmente elevar essa história nossa. Sim. Inclusive, você vê, mesmo as cidades chamadas cidades satélites, que hoje já tem essa autonomia, já tem essa identidade, Sim. Você tem prazer de falar da história dessas cidades. A Caixa d'Água da Ceilândia, a história é linda. A loja de Taguatinga é linda. Cine Itapuã do Gama. Você tem... Cada cidade tem a sua história. Planaltina tem uma história exuberante. Quer dizer, eu acho que não é só plano e piloto. Eu acho que Brasília traz orgulho em todo canto, em todo lugar. É muito interessante você ver as pessoas jogando dominó lá na Ceilândia, os aposentados. Você vê as características das pessoas, cada pessoa com a sua característica. A história da Vila Telebrasília, quando você vê as histórias todas, correlatas e tal, é uma coisa interessante de se ver, interessante de se contar. Então, eu gosto muito de fuçar os arquivos justamente para contar essas histórias, para fuçar essas lembranças. Porque eu acho que o que há de mais interessante em Brasília é essa mescla de brasileiros, essa mescla de sonhos.
Uma vez eu fiz uma reportagem que dizia exatamente isso. Era um senhor, da entrevista, ele disse que veio do Sul, e a primeira vez que ele teve contato com o sotaque do Nordeste foi em Brasília. Até então ele não sabia da existência de outro tipo de cultura. Ele não tinha conhecimento desse outro tipo de cultura, a não ser em Brasília. Então você tem essa mescla de Brasil muito grande e essa mescla também de sonhos muito grande. O meu avô, quando ele veio para cá, existia esse bombardeio em relação ao que seria a concepção de Brasília, que foi uma cidade que foi construída em apenas 3 anos. Então, os cariocas não acreditavam muito que fosse dar certo isso, né? Imagina, anos. E não acreditavam muito nesse sonho do Juscelino. Ah, isso não vai dar certo, esse lago não vai encher. Então, para o meu avô, por exemplo, foram oferecidos 3 lotes. E ele não ficou com os 3 lotes. Que ele falou, não vou ficar com 3 lotes a esse preço tão barato, porque vai que essa cidade não dá certo. E ele ficou com um atrás do Gilberto Salomão, ainda meio desconfiado. Minha avó falando, fica com os 3, fica com... Não, eu vou ficar com só. Vai que não dá certo essa cidade, não vou ter prejuízo. E ele ficou com um lote, atrás do lote do Antônio Venâncio da Silva, que resolveu ficar com tudo, colocou todas as economias dele nos 3 lotes, né? Gilberto Salomão comprou tudo para fazer o centro comercial. Então, assim, o que acontecia ali? As pessoas, elas acreditaram naquilo, elas deram o sangue, deram o suor para aquilo ali. Então, isso é de uma beleza muito grande, você acreditar num sonho, você compartilhar de um sonho, né? Essa é a beleza de Brasília, né? De você ter isso daí na alma das pessoas. É uma cidade que eu acho que é isso que os brasileiros têm que se orgulhar, que é uma cidade que foi feita do suor e do sonho de muita gente junta. Então, é muito triste você escutar esse tipo de coisa, de que, Brasília, político corrupto. Não, eu acho que a gente, morador daqui, tem que mudar esse discurso, porque a cidade, além de ter uma beleza plástica incrível, ela tem também essa beleza histórica que é muito bonita. É uma cidade que é feita de suor e de sonho. Eu acho que isso é de uma beleza incrível. Eu acho que isso tem que ser sempre divulgado. Com toda certeza. E é uma história que, infelizmente, muitos de nós brasileiros não conhecemos ainda nos detalhes, né? E você faz isso muito bem nas suas crônicas. Estou aqui com o Alessandro Saturno, ele mandou um recadinho para você. Liliane, sou seu fã, nossa poeta do jornalismo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Alessandro, Alessandro profissionalmente, e um comentário como esse me orgulha muito, porque eu também sou muito fã do trabalho do Alessandro. E é um comentário que me orgulha muito, muito mesmo. Muito obrigada, viu, Alessandra? Eu acho que todos nós jornalistas, principalmente do jornalismo televisivo, quem está à frente da televisão hoje está muito contente de ver a Liliane assim, um pouco mais nos bastidores e conversando e partilhando a sua experiência, porque a gente viu essa mudança do jornalismo televisivo e você continua fazendo a diferença nessa trajetória. E eu já quero entrar nessa parte de trajetória te perguntando, sei que você já fez muitas coisas, mas eu queria que você falasse um pouquinho da faculdade, começou a faculdade de jornalismo, o que você fez, qual foi a sua caminhada construída no jornalismo até os dias de hoje? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, a concepção de jornalismo era um pouco diferente do que é hoje. Hoje você tem mais as redes sociais, né? Você tem uma concepção um pouco diferente do jornalismo, né? Eu fiz 2 faculdades, né? Eu fiz faculdade na UNB, no CEUB, eu fiz letras também, então eu me tornei também professora, eu também dei aula, que é uma coisa também que eu gostei muito de fazer, né? Eu dei aula para adolescentes, inclusive, e uma coisa bem interessante, você também dá aula para adolescentes, né? E eu fiz essas 2 faculdades. E a grande mudança que você tem hoje no jornalismo é realmente essa interação com as redes sociais. Eu ainda sou meio refratária a isso, né? Porque na época que eu me formei em jornalismo, que eu acho que a grande diferença de hoje, que é uma coisa que eu ainda sou refratária, é que na época que eu me formei, a notícia sempre estava em primeiro lugar e não a pessoa. Né? Então, a gente estava sempre, assim, como é que eu posso dizer, fora da notícia. Né? Hoje as redes sociais colocam muito mais as pessoas em evidência.
né? Quem você é, o que você faz, meio aquele Globo Repórter, o que você come, o que você faz. Então, assim, às vezes eu sempre falo com a Natália Godoy, que é apresentadora do Bom Dia, eu falo assim, pelo amor de Deus, você me avisa quando eu for a velhinha de Miami, porque de parecer ridícula, sabe? Assim, de fazer alguma coisa e parecer ridícula naquilo que eu estou fazendo, de me exceder naquilo que eu estou fazendo, porque eu sou de uma escola de jornalismo que a notícia tinha que estar sempre em primeiro lugar e você tinha que ser um pouco mais discreta atrás da notícia. Eu acho que deve se sempre colocar a notícia em primeiro lugar, com toda a isenção possível. E hoje, onde eu trabalho, posso dizer, posso afirmar que todos os lados sempre foram ouvidos, posso afirmar mesmo isso que eu estou falando, e sempre foi me dada toda a liberdade e sempre tudo foi colocado com toda a isenção. A gente sempre procurou colocar, através de notas, o que tem do outro lado, sempre com a preocupação de ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. Enfim, a grande diferença da escola que eu tinha, né, para responder a sua pergunta, para a escola de hoje, na faculdade, é exatamente essa. Hoje as pessoas estão, digamos assim, se permitem, né, se expor um pouco mais. Então, quando surgiu a Crônica de Sexta, eu meio que me adaptei a esse mundo novo, né, de me permitir me exibir um pouco mais, ainda com uma certa preocupação, que é aquilo que eu te falei, né, de não ser uma velhinha de Miami. Por que velhinha de Miami, né? Porque normalmente aquelas velhinhas de Miami, elas saem de rosa choque, não sei o quê, muita atenção e tal. Então, assim, o que eu acho é que o jornalista é um grande contador de histórias. Eu acho que ele tem que ter isenção para que os outros cheguem à conclusão dos fatos, né? Com todo o cuidado, com todo o limite, né? A história tem que ser contada com todo o cuidado, com todo o limite. E o que a Crônica de Sexta me permite é justamente você passar o amor que existe em relação a essas histórias, né? Eu acho interessante esse negócio de você propagar um pouco mais de leveza, né? Sim. Todas as questões, né? As pessoas estão um pouco carentes disso também, né? Um pouco mais de leveza no dia a dia, né? Ainda mais se tratando de Bom Dia DF, que é o jornal que eu participo, né? Me foi dado esse presente, né? Então é muito bom você levar um pouco de leveza também na manhã das pessoas, né? Leveza e beleza. Tem alguém aqui perguntando como é que é construído o seu texto. A Liliane vai falar um pouquinho para a gente da diferença de textos. Eu quero realmente que ela nos ensine essa arte que ela faz com os textos, que eu acho brilhante. Eu só vou fazer uma outra pergunta para ela, para a gente não perder a linha da pauta, e daqui a pouquinho a gente entra nessa parte do texto. Só quero fazer um adendo aqui. A Liliane falou muito do jornalismo de hoje, que a gente realmente vê o jornalista mais evidente, a pessoa do jornalista, né? E muitas vezes a gente deixa a notícia para trás. Eu acho que é aí que corre o risco das fake news, né? Porque eu acho que quem dispara fake news acha que realmente quem vai ver ou receber essa notícia não vai prestar muita atenção no conteúdo da notícia, vai quem está à frente, né? Ou do vídeo ou do texto. E realmente essas pessoas são mais evidentes hoje. Quando começou o telejornalismo, era locução, né? Se a gente for estudar um pouquinho a história do telejornalismo, era apenas locução de notícias, era pauta corrida, você não tinha evidência de jornalista, né? Então, isso melhorou um pouco para a gente em questão de utilizar outras ferramentas, mas eu acho que a parte da notícia ficou um pouquinho a desejar, não é isso, Liliane? Sim, sim. É muito em função também das redes sociais, né? Você cria grupos, né? Você cria bolhas e você acredita muito no que aquele grupo ou aquela bolha está propagando, né? Então, o interessante é você confiar, né? Você tem fontes, né? Você tem fontes confiáveis, então chegou aquilo no teu grupo, na tua bolha, você tem bolhas familiares, você tem grupos de ginástica, grupos familiares, etc. e tal. Você está sempre recebendo isso, a técnica é a mesma, né? Você simplesmente fazer a checagem através de fontes confiáveis, fontes oficiais, fontes de notícia, né?
Hoje o próprio G1 tem um fato fake, que é uma coisa que é checável, que é Sim. checável, confiável, tem outras fontes também. Então dá para você fazer essa checada, né? Fazer essa checagem, né? Não dá para você ficar caindo toda hora, né? O grande problema é isso, são as pessoas que confiam só naquelas bolhas, né? Elas querem ficar só naquelas bolhas, né? Isso sei lá, é muito triste também você ficar só querendo acreditar naquele grupo que você pertence. Eu acho que você tem que ter diversidade nessa vida também, né? Você tem que dialogar com todas as pessoas, tem que entender o pensamento de todas as pessoas, e isso é diversidade, né? Você tentar entender todas as cabeças enfim, é, é, tentar fazer uma checagem também do que está acontecendo, né? Para não ficar também acreditando em tudo que postam, né? Com certeza, a apuração é necessária. O Fabiano Andrade, Fabiano querido, muito obrigada pela sua presença. Recadinho para você. Lili maravilhosa, grande escola do jornalismo, o texto é inspiração pura para todos nós. Um abraço, Fabiano. Meu Deus, Fabiano Andrade! Fabiano esteve aqui, me concedeu uma entrevista lindíssima, falou de jornalismo político, foi fantástico. Obrigada, Fabiano, pela sua participação. Minha cara mudou, né? Fabiano é maravilhoso, é competência, simpatia. Liliane, agora eu quero te perguntar uma coisa. Falar. Você foi da TV Manchete, né? 12 anos. Foi da TV Manchete, hoje extinta, mas fantástica rede, que no início tinha a maior cobertura jornalística, né? Acima de todas as outras. E eu queria que você me dissesse se você enfrentou algum tipo de preconceito por ser mulher e por estar à frente de áreas que eram predominantemente masculinas no telejornalismo, né? Se você cobriu política, você cobriu economia, você cobriu esporte, né? Você sentiu esse preconceito, essa deixada de lado, você não tinha muita voz? Como é que era aquela experiência no início da sua carreira? Por incrível que pareça, eu não sofri preconceito por ser mulher. Eu sofri preconceito, não que eu me ache uma criatura muito bonita, não, mas eu sofri preconceito por ser bonitinha. Você acredita nisso? É, Acredito. eu sou de uma época, assim, o preconceito que eu sofri foi um preconceito muito interessante, que eu vou te falar qual foi. Existia, na época que eu comecei, um preconceito muito grande com jornalista de televisão versus jornalista da imprensa escrita. Achava-se que o jornalista de TV ele não era tão inteligente quanto aquela jornalista da televisão, da imprensa Do escrita. impresso. Então, por exemplo, o preconceito que eu sofri, eu fui cobrir pela Manchete, Banco Central, fui cobrir Ministério da Fazenda. Quando eu cheguei, as colegas não conversavam comigo, porque achavam que eu não tinha capacidade, eu era a bonitinha da televisão, que eu não tinha capacidade de fazer aquele tipo de cobertura. Então, não me repassavam informações, os entrevistados também. Você tinha que fazer as fontes, eles conversavam com as ditas jornalistas mais antigas, porque você tinha os setoristas, era uma época. Hoje isso não é uma coisa muito comum. Na minha época, você tinha os chamados setoristas. Eram pessoas que só iam para aquelas áreas, falavam português, por exemplo, você tinha um dialeto ali na imprensa. Hoje não, hoje você fala uma linguagem em que as pessoas têm acesso. É uma linguagem acessível. Naquela época se falava politiquês, se falava economias das sedações. Os jornalistas de economia escreviam economias que só a nata conseguia entender. Entendi. Aí, quando eu fui cobrir economia, eu fiz um dicionário de economia para mim. Justamente para eu entender aquele economês e tentar traduzir aquele economês. A minha editora era a Regina Montella, que hoje é editora do Jornal Nacional. A Regina se lembra bem dessa época. E a gente começava quando eu fazia as matérias para a Manchete, a Regina sempre me perguntava: será que a dona Maria vai entender isso? E a gente traduzia aquele economês. E aí eu fui fazendo as matérias. Quando foi criada a URV, o ministro era o Ciro Gomes, ministro da Fazenda, a gente explicou no salão de beleza o que era o URV. Fez o maior sucesso a matéria na TV Manchete, porque as pessoas tinham aquela coisa de falar economês e não deixar que as outras entendessem, até mesmo para se valorizar na profissão. E o preconceito que eu sofri foi justamente esse. Era a bonitinha da televisão que não entendia o que estava falando. Então, eu lutei muito para driblar isso daí, para, sabe, dizer que não é bem assim, que jornalista de televisão
também tem o seu valor, sabe? Também consegue apurar, também consegue fazer fonte, também consegue fazer jornalismo investigativo, etc. Uma coisa que me deixou muito feliz, por exemplo, eu trabalhava na TV Brasília e fui fazer o Colégio Eleitoral, Tancredo Neves, junto com o Paulo Maluf, Colégio Eleitoral, aquela cobertura, e grandes veículos de imprensa lá procurando o Tancredo. A certa altura, o Tancredo tinha sumido. Aí eu entrei numa sala, estava o Tancredo sentado. Eu falei assim, presidente, né? O senhor aqui? Ah, minha filha, não fala para ninguém que eu tô aqui, não. Eu tô tão cansado. Naquela época ele já tinha um tal do câncer, ninguém sabia, né? Aí eu falo, mas o senhor me dá uma entrevista? Ele falou assim, só se for muito rápido. Aí eu falei assim, chamei o cinegrafista, aí fiz a entrevista com ele. Ele falou assim, então tchau. Eu falei assim, tchau. Aí eu falei assim, me dá um beijinho. Aí ele falou assim, um beijinho. Eu saí com a entrevista do Tancredo debaixo do braço. Fui a única que consegui entrevistar o Tancredo naquele dia. Aí o SBT, que era afiliado da TV Brasília, colocou a entrevista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, você consegue as coisas e tal, você mostra, mas foi o preconceito você pode até dizer, foi o preconceito por ser mulher, de repente foi. Sim. Mas você sofre aquele preconceito de você estar começando na profissão, você ser jovem, ser bonitinha, e por não fazer parte daquele círculo, né, daquele pessoal que está frequentando aquilo ali, até você dizer, não, eu consigo, olha, eu sei apurar, Se olha, eu sei fazer, estabelecer. tá, realmente foi difícil, mas tudo bem. Eu te fiz essa pergunta e é muito interessante você falar isso, porque hoje a realidade é diferente, né? Hoje é a jornalista que tem um rosto bonitinho, que vai conseguir, né, tá mais à frente. Eles evidenciam mais o corpo, digamos assim, o físico, né? E essas diferenças, mas sempre vai existir um preconceito, sempre vai existir uma dificuldade, né, para se estabelecer. As pessoas, na verdade, elas têm que mostrar, né, que elas sabem fazer, etc., né? Mas eu acho que o que você tem que colocar na cabeça sempre, que eu sempre coloco, é que você nunca está sozinho, né? Eu acho que em televisão o trabalho sempre é em equipe, né? Você não faz nada, absolutamente nada sozinho, né? Então, tá falando, por exemplo, de Crônica de Sexta. Eu não seria ninguém na Crônica de Sexta sem Eduardo Miranda, que com toda a paciência do mundo me entende, sem a Rayane, que é a produtora, e sem o apoio das pessoas que embarcam, né, em todas as minhas ideias, quer dizer, Leonardo Garcia, Fred Ferreira, enfim. Então, você não é ninguém sozinho, né, não adianta, não tem essa história de... Não existe o mundo do eu sozinho na televisão. Desde a captação de áudio até a execução, não existe o mundo do eu sozinho na televisão. Então, quando as pessoas colocam isso na cabeça, elas são realmente mais felizes, sabe? Eu sempre digo isso aqui porque a gente traz os repórteres, traz os jornalistas, traz as pessoas que estão à frente das câmeras, mas o intuito é sempre evidenciar a importância do jornalismo, que é feito por um monte de gente. Isso que a Liliane falou, mais uma vez eu repito, dando os parabéns para os cinegrafistas, para os produtores, para os redatores, para todo mundo que está atrás das câmeras e traz a notícia para a nossa televisão todos os dias. Eu já vou entrar no assunto das crônicas, porque está todo mundo perguntando aqui do texto, que acho que é o que, além de todas as suas qualidades, encanta a gente. Como é que é feito, como é que é construído, como é que é seu processo de criação? Você que tem as ideias, você que tem os insights, ou você recebe uma pauta, como que é essa construção da sua crônica? Bom, é aquilo que eu te falei, eu tenho toda a liberdade, né, para fazer a pauta, então eu tenho as ideias, eu fico pesquisando os assuntos, aí eu converso com a Rayane, vejo o que ela acha, a gente troca essas ideias, Rayane Sena, que é a produtora, e às vezes eu peço imagens para os cinegrafistas que sejam correlatas ao tema. Então, vamos supor, a última que a gente fez foi sobre colecionadores, né? Dessa vez eu não pedi imagens para os cinegrafistas, mas às vezes eu entro no grupo dos cinegrafistas e peço imagens para eles. Falo o que é a crônica, eles me mandam, eu mando uma retranca específica para eles me mandam as imagens. Baseado em cada imagem que eles fazem, eu faço um texto em separado para cada imagem. Eu vejo imagem por imagem e construo um texto em cima daquela imagem.
eu vejo também quais foram as entrevistas que foram feitas e vou construindo o texto em cima das imagens, das entrevistas ou do material de arquivo que é me dado. Então, é um quebra-cabeças que é montado, né? Depois de tudo isso, eu penso no texto que eu vou fazer. Na verdade, é assim, não sei se eu fui clara, mas é dessa forma. Sim. É um quebra-cabeças que eu vou montando, né? Às vezes, quando tem uma data específica, quando a gente vê, tem uma piscina de ondas, etc., eu peço um acervo da piscina de ondas, é, aí eu vou, peço imagens também. E como eu tenho gravado muito de casa, eu vejo um ambiente de casa que seja específico com aquilo que eu estou falando. A piscina de ondas, eu fui na piscina de casa e fiz uma gravação. E aí vou fazendo e surge, né? Você pode não acreditar, mas eu sou uma pessoa muito católica, né? Também sou. Eu também sou aqui, ó. Eu rezo antes, eu peço a Que Deus, bom. né, que seja o que ele queira. E você vê já uma coisa interessante isso, né? Para quem acredita, na última crônica, a psicóloga, ela disse que ela estava num momento muito difícil da vida dela, foi uma coisa que me deixou muito feliz, por isso que eu estou dividindo. Ela tinha perdido uma pessoa da família e ela ficou muito feliz de ter participado da crônica sobre coleção, que a fez muito feliz depois dessa perda. E assim, sem mais nem menos, eu olhei e falei assim, vou fazer sobre colecionadores. E ela entrou. Então, assim, eu acredito muito nessa coisa, nesse. Eu acho que todo mundo tem um dom. E eu acho que o dom que a gente exerce é justamente para você passar amor e alegria com esse dom. Então, se o meu dom é escrever, e se eu passo amor com esse dom, e se esse dom vem de Deus, então, se eu estou passando isso, tá ótimo. Então, vem dele. Então, antes de escrever, eu sempre peço para ele que seja feita a melhor coisa para justamente passar essa alegria para as pessoas. Então, por exemplo, nessa última, eu passei essa alegria muito grande para essa psicóloga que foi entrevistada. Então, enquanto for assim, tá ótimo. Agora, eu te confesso que o escrever, para mim, quando eu falo isso, as pessoas acham absurdo e tal, mas a Rita Yoshimine ri muito disso, que eu falo que baixa a periquita da cascata, né? Ter que baixa, mas demora. A primeira frase sempre demora, não é um processo assim natural. Eu não tenho aquela coisa de, ai, que felicidade, chegou a hora de eu escrever, Lara. Não, para mim é um processo de sofrimento horroroso. Chegou o momento de eu escrever. Eu sofro muito até chegar a primeira frase, até chegar o momento de escrever. Não é aquela coisa assim, de que alegria eu vou escrever, sabe? Eu olho, não sei o quê, qual vai ser a primeira frase. Não é aquela. Ai, não é chapeuzinho vermelho na floresta, sabe? Eu sofro até chegar à primeira frase. Mas na hora que chega, sai, vai e o negócio flui. Essa era a minha curiosidade que eu tinha de saber, porque eu sou escritora também, uma reles escritora começando agora, mas eu gosto muito de escrever. E eu sempre falo para as pessoas que a gente tem essa dificuldade de escrever e tem momentos certos. Era essa a minha dúvida. Você tem um momento especial do dia ou um jeito que você tá mais sensível durante o dia, que você pega papel e caneta e vai colocar para fora? Tem isso de juntar a escrita com a sua sensibilidade? Ou hoje você já consegue separar? Não, isso aqui é trabalho, eu vou escrever de qualquer forma, eu tenho que escrever independente da forma que eu esteja. Não, é aquela história. Isso aqui é trabalho, eu tenho que escrever, eu tenho um deadline, eu tenho que entregar. Então, Sim. eu sempre vou justamente na hora que eu tenho que fazer, né? Seja na edição ou seja no momento que eu vou fazer a crônica de sexta, né? Então, na hora que eu vou fazer um roteiro, na hora que eu vou editar uma matéria especial e tal, aí tem que fazer, eu sento e vou, faço e entrego. Então, não tem assim, uma hora do dia. É o deadline que tem que ser, né? O deadline que apita, eu vou, tento e faço. Mas, assim, a primeira frase é sempre a difícil, né? Nunca é aquela coisa assim. Porque eu admiro aquelas pessoas que são. Por que eu estou te dizendo? Eu admiro essas pessoas que são, assim, poetas, né? Sentam e falam: escrevi uma poesia, vou escrever uma poesia e tal. Eu
Eu não me atrevo a ser poeta, eu não me atrevo a escrever poesias. Outro dia me perguntaram por que você não escreve um livro com as crônicas. Eu não me vejo sentada escrevendo um livro, sabe? Eu não tenho esse perfil de sentar e escrever um livro. Eu não sou assim, sabe? Para mim é um processo de sofrimento, sério mesmo. Sim. Não é porque eu vejo, eu tenho amigos que adoram, um processo prazeroso. Estar assim no domingo, pegar uma caneta e um caderno e escrever. Não sou esse tipo de pessoa, sabe? De sentar e ter prazer em escrever. O escrever, para mim, é justamente em função da obrigação que tem de escrever. Por incrível que pareça, né? Eu digo, Mas olha, bem que alguém poderia então exigir da Liliane um livro para esse livro sair, já que ela não quer ir de boa, ir por vontade própria. Quem sabe um trabalho, um convite para que a tanto, Liliane publique. não é assim, sabe? Sim. Que vai até eu vou aos 45 do segundo tempo. Ai, tem que ser agora eu vou, agora vai sair. E aí vai, aí sai. Vamos colocar então nas mãos de Deus. Eu também sou muito católica, você falou aí, ó quem fica aqui do meu lado, de todas as entrevistas. Para tudo quanto é lado. Todas as entrevistas, ela está aqui do meu lado, me ajudando, me auxiliando. Gente, é tão bom a gente conversar com alguém que a gente admira e se identifica, né? Você falando de texto ainda, Liliane, eu vou ainda te perguntar, como a gente tem muito estudante de jornalismo aqui, qual é a diferença básica entre um texto para televisão, você faz para televisão, e um texto para mídia impressa? Qual é o ponto-chave que difere esses dois tipos de texto? Bom, o texto da televisão, eu diria que é um texto um pouco mais visual, né? Você tem que se preocupar muito com a imagem que está sendo veiculada. Eu sempre digo, às vezes a pessoa que está começando no telejornalismo, ela não se atenta muito para isso. Eu já tive casos assim de pessoas que estavam começando na TV Globo e já saíam com a passagem debaixo do braço. Passagem é quando o repórter aparece, né, para a televisão. A passagem é quando o repórter ele não tem o artifício de ter aquela cena que ele está descrevendo. O repórter aparece para comentar a notícia em duas situações. A primeira, quando ele quer destacar alguma coisa ou algum fato. Então, por exemplo, eu quero destacar esta caneta aqui, quero falar alguma coisa dessa caneta, então eu faço uma passagem comentando que essa caneta é uma caneta cor-de-rosa. Aí eu entro para falar desta caneta. Ou quando você não tem uma imagem específica sobre aquilo que você está falando. Então, eu vou falar, por exemplo, que a caneta foi roubada, etc, etc, e eu não tenho específica da caneta sendo roubada. Então, eu vou descrever aquilo que está acontecendo, eu ponho meu rosto, porque eu tenho a credibilidade da notícia, e aí eu falo. Então, isso é a passagem do repórter, ou a abertura que ele abre, o encerramento que ele encerra. Essa é a diferença, por exemplo, do texto do jornalismo impresso, que você não precisa ter necessariamente, você não conta com a imagem. Na televisão também, você tem o artifício da imagem para você contar a história, né? Você tem, é aquilo que eu te falei, você tem um trabalho da equipe, você tem a parceria do cinegrafista para você falar sobre o fato que está acontecendo, a parceria da pessoa que está fazendo áudio também, para falar daquele fato que está acontecendo, coisa que você não tem no jornalismo impresso. Então, na hora que você sai para fazer uma reportagem, você tem que contar muito com o seu senso de observação e do senso de observação do seu parceiro, que é o cinegrafista. Muitas vezes se incorre também no erro, que também já aconteceu. O repórter sai, vai fazer, por exemplo, uma exposição. Ele está longe do cinegrafista. O cinegrafista faz imagens, por exemplo, de um quadro que tem uma criança. E a repórter gosta do quadro que tem um jabuti. Ela escreve o texto para o jabuti, quando ela chega na redação, tem o quadro da criança. Falta total de sincronia. Então, você tem que ter sincronia com o cinegrafista. É um trabalho de parceria. É um trabalho em conjunto, é um trabalho comunitário. Então, essa é a diferença do trabalho do jornalista de texto. Ele está sozinho ali com o texto dele, ele escreve aquilo que ele viu, aquilo que ele apurou, né?
O que há de comum entre os dois trabalhos? Os dois lados da notícia que têm que ser dados. O trabalho da apuração bem feita. O que é uma apuração bem feita? É você dar ao telespectador barra leitor a chance dele concluir sobre aquilo que ele está lendo ou que ele está assistindo. Isso tem que estar no trabalho jornalístico bem feito. Mas no caso da televisão, você tem que contar com a parceria do cinegrafista. Você tem que saber, o repórter tem que saber o que o cinegrafista está fazendo e vice-versa. O cinegrafista tem que estar sabendo o que o repórter deseja fazer. E aí, quando você entra na redação, o editor de imagens ele tem que saber também o que está sendo resolvido ali junto com o editor de texto. Então, é um trabalho um pouco mais complexo, digamos assim, porque você tem aí 4 pessoas envolvidas nesse processo, fora o editor-chefe, que também tem que dizer o que ele deseja da condução dessa reportagem, né? Já no jornalismo impresso, você tem também o editor-chefe, né? Mas é um trabalho, digamos assim, em que você já tem o repórter e o editor. Então, você tem uma complexidade um pouco menor, né, na hora de você exercer o texto, né? Não sei se E mesmo porque no jornalismo televisivo a gente tem que usar uma linguagem mais direta, né? mais objetiva, não é isso? E a imagem te ajuda também nessa linguagem mais direta. Muitas vezes a linguagem, muitas vezes a própria imagem, ela se incumbe de dar o recado. E o grande mérito de um bom jornalista de televisão é ele conseguir ler esta imagem que o cinegrafista pegou. Você veja, por exemplo, Marcelo Canelas, né? Ele é um grande leitor de imagens, né? Ele consegue passar para o telespectador essa emoção que tem na imagem. Então, ele faz um raio-x da imagem do cinegrafista. Ele consegue captar essa parceria, né? Ele consegue fazer essa leitura, esse raio-x, né? Então, muitas vezes, a própria imagem, ela consegue passar o recado dela, né? E muitas vezes existe esse segredinho da televisão que quando você consegue fazer essa leitura e passar isso, você chega no coração do telespectador, você chega bem no coração do telespectador. Causar emoção. Ainda falando de jornalismo televisivo, pegando essa aula aí com a Liliane, a gente está falando aí de padrão de jornalismo televisivo da Globo já há muitos anos, né? Você que é da Globo já pode nos dizer isso. Virou esse manual que a Globo tem, um manual interno, que a gente sabe que tem, virou até um livro, né, para os estudantes aí, acho que nos anos 90, se eu não me engano. Eu queria que você dissesse para a gente o que difere esse padrão da Globo para os outros, o que difere, o que qualifica, o que caracteriza esse padrão Globo de telejornalismo, que hoje é referência para quem é de televisão. Olha, eu acho que hoje existe um padrão. Primeiro era o padrão na forma de você se apresentar, né? Existia muito o padrão Globo da forma que a pessoa se apresentava, a forma do cabelo, a forma da roupa, né? Antes você não se permitia ter a roupa estampada, hoje já se permite um pouco mais. Hoje já existe o padrão da diversidade, né? Não sei se você tem notado isso, né? Sim. Óculos como esse já é permitido, antes não era permitido, né? Hoje o padrão da diversidade, hoje já se enxerga mais o padrão da diversidade, o que é uma coisa muito boa, né? Então, hoje a Globo tá meio que ditando isso, né? Hoje você vê mais negros, inclusive, na televisão, que você não via antes. Hoje você vê mais sotaques que você não via antes. E hoje o padrão que se rege é o padrão da diversidade, né? Sempre se prezou também pelo padrão da qualidade da imagem, né? Hoje em dia existe também hoje em dia se permite um pouco mais se padronizar também em função do que tem acontecido, até mesmo pela pandemia. Se permite hoje você dar entrevistas por Skype, etc. Antes isso não era permitido. Então, hoje já se permite isso em função da pandemia. Você não pode já expor tanto os profissionais de jornalismo como você estava expondo. Então,
esse padrão também já está um pouco mais diferente, né? Mas a Globo continua ditando padrões. E hoje o padrão que a Globo dita, graças a Deus, é o padrão da diversidade. Eu acho isso muito bom, para falar a verdade, né? Até mesmo esse padrão de se permitir de jogar essa coisa de celular, Skype, porque é o que a gente está vivenciando hoje, né, nas Sim. redes sociais. É você jogar um pouco da linguagem das redes sociais, porque é você notar, você se adaptar, você se adequar à realidade que está aí, né? É você não meio que não se congelar, né? Eu acho que é muito interessante isso, né? Hoje seria praticamente impossível estar fazendo entrevista com tanta gente bacana, com Liliane Cardoso, se não fosse a internet, né? A gente já está se adaptando a essa realidade no jornalismo e, infelizmente, com a pandemia isso se evidenciou, né? Ou a gente usava, ou a gente não conseguia levar a notícia para dentro da casa das pessoas, né? Não, antes você só fazia com equipamento. Hoje você Sim, permite fazer isso, até mesmo pela segurança, né? Que você tem que dar para sim. os profissionais. Então, hoje já é um pouco mais permitido tudo isso, né? Você já, quer dizer, os padrões estão bem mais diferenciados, né? E eu acho isso uma coisa muito positiva. Eu acho que você tem que se render a todas essas modernidades, né? Quando eu vejo, inclusive, como era antes, era um sufoco antes, eu peguei a época da máquina de escrever, era uma coisa muito mais sofrida. Hoje a gente se permite fazer uma edição pelo computador, é um troço muito mais prático, mais simples. Então, imagina, você ter que bater a máquina, você errava, era um sufoco, um troço horroroso. E hoje a facilidade é muito maior, até um ingeste de uma matéria é uma facilidade muito maior. Então, você se render à tecnologia, se render às novas tecnologias e se render a essa diversidade também é uma coisa muito boa. Com certeza. Tem uma pergunta aqui para você que seria a minha próxima, eu já vou entrar nela. Liliane, você tem algum trabalho específico que te marcou de uma forma especial? Você parar para pensar, não, essa aqui vou lembrar até o último dia da minha vida. Teve algum ou alguns trabalhos, cobertura, reportagem, âncora de jornal, de tudo que você já fez. Teve aquele que te marcou de forma especial? Teve um que me marcou de forma muito especial, que foi o acidente da TAM, que eu estava pela Manchete, né? Na época a gente não tinha ideia da proporção que era. Eu estava cobrindo a economia, estava em São Paulo, né? E naquela época você se comunicava pela redação pelo rádio. E o Rinaldo de Oliveira, que é do site Só Notícia Boa, ele estava fazendo a rebelião do Carandiru. E naquela época a gente não se comunicava pelo celular como é hoje. E era muito comum você saber das coisas pelo radinho. Todo mundo tinha seu radinho. Radinho mesmo de pilha. E o Rinaldo estava escutando a Jovem Pan, e justamente para ver se tinha alguma novidade sobre a rebelião no Carandiru, que ele estava fazendo a rebelião. Era assim que você pegava as informações que hoje você pega pelo WhatsApp e tal, era pelo radinho de pilha. E ele escutou, pelo boletim da Jovem Pan, que tinha caído um avião. Até então se imaginava que fosse um aviãozinho de pequeno porte. E ele avisou pelo rádio para a redação. Eu estava indo a caminho de outra pauta de economia. Isso era por volta de 6 da manhã. Aí a redação me chama pelo rádio. Alô, Liliane, fala com a redação. Eu falo, vai lá, perto do aeroporto de Congonhas, que caiu um avião. A gente imaginando que fosse um avião de pequeno porte, eu estava perto. Eu cheguei junto com a Célia Serafim, do Aqui Agora, do SBT. Nós chegamos, quando a gente viu, estava aquele avião. Atrás da gente, os bombeiros, que também não tinham ideia do que estava acontecendo. Nós chegamos junto com os bombeiros de São Paulo. Então, o que aconteceu? Como nós duas chegamos e os bombeiros, nós entramos. E os bombeiros colocaram a fita de isolamento atrás da gente. Então, nós ficamos numa casa, eu e ela, e nós somos as duas únicas equipes que conseguimos. A Globo não conseguiu porque estava sobrevoando. Era o Bom Dia São Paulo. E também não tinha proporção do acidente. Então, não conseguiu entrar. Então, nós, até então, colocaram a fita de isolamento, ninguém mais conseguiu entrar. E nós ficamos em cima de uma laje de uma casa. Aí a Defesa Civil não deixou mais ninguém entrar.
E aí a gente começou. Eu entrei às 6 da manhã e saí às 6 da manhã do dia seguinte. Eu dormi dentro do carro, me davam comida debaixo da fita de isolamento. Se eu saísse, eu não entrava de novo. E me passavam as fitas, eram fitas enormes, eu fazia boletins e mais boletins, me passavam a comida. E eu chorava e fazia o boletim, chorava e fazia o boletim, porque as cenas eram terríveis, eram terríveis. E era essa sequência de choro, boletim, choro, boletim, choro, boletim. E eu simplesmente não dormia aquela noite, porque você dormir num cenário como aquele, eu simplesmente não conseguia dormir. O Pé de Anjo era o cinegrafista que estava comigo, ele chamava Pé de Anjo, foi aquele anjo que ficou comigo naquele dia. E Pé de Anjo ficava segurando a minha mão e eu não consegui dormir. E eu ficava rezando por aquelas pessoas. Foi assim um momento assim horroroso, mas uma coisa inacreditável é o que eu não tenho nada gravado daquele momento, porque a Manchete ela sofreu intervenção judicial. Sim. E não existe no YouTube essa matéria, eu já procurei, não existe. Essa matéria entrou no Jornal da Manchete. E eu não tenho essa matéria, já procurei e não tenho essa matéria, que é uma coisa que eu lamento até hoje. Eu não consegui ter essa matéria, não consegui ter essa matéria recuperada. Eu já vi várias coisas de acidente da TAM e não existe especificamente sobre acidente da TAM no Jornal da Manchete, que eu tinha entrado nessa noite. E foi assim, uma tragédia de uma proporção incrível e que daquelas lembranças terríveis e que você sabe. E tem as coisas engraçadas também, de apresentações que eu já fiz. Tem um grande amigo meu, que é o meu compadre, Afonso Cosolino. Eu fui entrevistar uma vez um senhor, e você tem um ponto eletrônico, né? E era um senhor que tinha uma verruga na ponta do nariz, na ponta. Aí eu fui entrevistar, a entrevista com ele, aí ele começou: que verruga é essa? Aí você começa a falar com a pessoa. Escuta. Aí ele fala: meu Deus, será que ele consegue respirar com essa verruga? Aí você tem vontade de rir? Não pode. E ele toda hora fala. Aí você começa a olhar para a verruga da pessoa, aí eu constrangida, porque aí eu tentando fazer a próxima pergunta, aí ele falava: não é possível, será que ele consegue mesmo respirar? E eu, gente, eu com vontade de rir, não conseguia, e eu só olhava para o cara, aí eu também com vergonha, aí eu comecei a querer olhar para cima, mas eu tinha que olhar para o cara para fazer a pergunta. Aí eu pensando na próxima pergunta, e ele toda hora falando no meu ouvido, foi um momento assim, sabe, surreal, ao vivo que eu fiz, que foi a verruga do cara, sabe? Mas enfim, são aquelas Acho que coisas. acho que são as tragédias do ao vivo, né? Acho que todo mundo passou por essas situações. Muitos dos nossos colegas que passaram aqui citaram engolir mosca, engolir terra, ser empurrado, esse tipo de coisa. Eu acho que é impossível a gente não passar em situações de ao vivo, porque não tem como prever, né? Por mais que você tá ali com a sua pautinha, os acontecimentos em torno não tem como prever. Você fala aí do... Rádio, a emissora passava pelo rádio do carro, o rádio do carro passava para o motorista gritava para a produtora gritava para mim, e aí falava vai. Aí eu entrava ao vivo pelo vai, eu não tinha retorno nem de áudio nem de vídeo, eu tinha retorno do vai da produtora. E quando chegava no vai dela, era aquele vai tão nervoso, porque ficava todo mundo nervoso, um gritava pro outro, gritava pro outro, aí ela, vai! Bora! Olhando assim, era sempre aquela regra, aquela cara de paisagem, entendeu? Aí aquele vai! Mas com aquela cara. Gente, já fica a dica aí para os futuros jornalistas de manter a pose independente do que esteja acontecendo no seu redor. Teve um episódio com o Carlos Chagas que foi ótimo, no Palácio do Planalto, aquelas medidas provisórias que saíram de última hora e tal, era uma medida provisória sobre salário mínimo, aí eu estou escutando aqui, olha, o Chagas disse que vai te fazer uma pergunta. Eu falei assim, o que esse homem está pensando? Essa medida provisória que acaba de sair, e ele ainda quer me fazer uma pergunta? Essa medida provisória enorme? Será que ele não... Aí ele veio no meu ouvido. É uma pergunta que você vai conseguir responder. Eu falei assim, meu Deus, ele escutou tudo isso? Ele era simplesmente... Ele era
diretor de jornalismo, manchete, eu falando aquilo tudo, eu falei, eu tô demitida. Ele, não, você não tá demitida não, filhinha. Você não tá demitida, eu chamava de Uhum. Você não tá demitida não, filhinha. Pode, será que você vai responder? Ai, ai. Gente, que barato. É bom demais a gente conversar com gente que tem experiências para partilhar. Pena que o tempo passa tão rápido. A gente está no fim aqui da nossa entrevista, Liliane. E com essa bagagem toda que você traz até hoje, com as experiências boas, ruins, mas eu acho que vale compartilhar com todo mundo. Eu queria que você deixasse um recado para aqueles estudantes de jornalismo, para quem está pensando em fazer jornalismo. O que você diria hoje para uma pessoa que está querendo encarar essa profissão e que você queria ter escutado lá no início da sua carreira e você não ouviu? Persista, persista muito. Jornalismo é amor, é persistência, é um amor enorme. Você tem que amar muito. Eu acho que todo jornalista ama aquilo que ele faz. É amor em primeiro lugar. Não é amor por si mesmo, é amor por aquilo que você faz. É amor e persistência. São muitos entraves, mas é você colocar o amor por aquilo que você faz em primeiro lugar. E em segundo lugar, se for trabalho em televisão, é aquilo que eu falei. É um trabalho em equipe. É um trabalho que não é um trabalho do eu sozinho. De forma alguma. Nunca pense dessa forma. Trabalho em televisão é puramente trabalho em equipe. Você precisa, sim, do próximo, da sua equipe. Nunca é só você. Trabalho em equipe sempre. Você sempre precisa do outro para trabalhar e para trabalhar bem. Não é um trabalho que é egoísta. É um amor por aquela pessoa que está do outro lado para estar te vendo, para estar te assistindo. Eu acho que o jornalismo comunitário é um trabalho de amor, de retorno. Acho que a coisa que a gente mais ama é saber que você fez uma reportagem e trouxe benefício para aquela comunidade, trouxe um retorno de um simples buraco, de um simples poste de luz, trouxe um retorno. Essa é a maior felicidade que a pessoa que faz jornalismo comunitário tem. É você ouvir esse tipo de coisa. É isso aí. Porque jornalismo é um serviço para o outro, né? Você tem que entrar nessa profissão sabendo que você vai fazer o seu trabalho sempre para o outro. Exatamente, exatamente. É isso, é isso. Gente, que alegria, eu estou muito feliz. Liliane, muito obrigada mais uma vez. Eu acho que eu já te agradeci umas 10 vezes por mensagem. Vou te agradecer eternamente por essa oportunidade, porque te conhecer nas telinhas é uma coisa, mas saber dos bastidores, de como é feito o seu trabalho. E para mim, como jornalista, é uma honra ter te entrevistado, ter batido esse papo com você. Muito obrigada. Viu? Obrigada pela lembrança, viu? Muito obrigada. Obrigada pelas pessoas aqui que tiveram o trabalho de fazer perguntas aqui. E, enfim, muito obrigada. Que Deus abençoe sempre sua vida, seu trabalho. Eu sei que você é devota, então que Nossa Senhora Aparecida sempre mantenha o seu manto sobre você e sua família, viu? Beijo. Tchau, gente. Amanhã tem mais Dando Entrevista. Tchau, tchau. Obrigada.